Bem, amigos do Jornal Litoral, hoje nós vamos conversar aqui no programa com o diretor da Defesa Civil de Tubarão, o Ramon de Favre, que tem um grande desafio pela frente agora. Cada ano, cada período é um desafio. Nós sabemos dos riscos que Tubarão sempre enfrenta cada vez que o nível do rio Tubarão sobe. Ele está acompanhado do coordenador da Defesa Civil de Tubarão também, o Daniel Camilo. Ô Ramon, prazer em recebê-lo aqui no programa. Eu quero começar perguntando ao amigo o seguinte: com as novas comportas recém-instaladas, o rio Tubarão tem agora 38 comportas. O que isso representa? Bom dia, ô Ramon. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos da Rádio Litoral, né? Então, essa é uma boa pergunta. O que significa? 38 comportas. Hoje nós conseguimos instalar, depois de um bom trabalho, uma licitação, teve um ganhador, a gente conseguiu instalar 34 comportas. Mas a gente já deixou 4... Isso foi licitação, é? Foi licitação. 334 mil reais foi a licitação dessas comportas. Então, a gente conseguiu instalar 34 comportas. Estamos esperando agora a CCR, que é a via costeira que cuida da BR-101. E eles estão pedindo, a gente pediu autorização precisa da autorização para nós instalarmos as comportas na margem da BR, que é referente ao Revoredo. A BR, né? Por isso, que no Revoredo, Maitá, ali, a nossa drenagem é ao contrário, ela sai para uma vala depois da BR e conecta lá no Rio Capivari. Então é onde a gente precisa botar uma comporta no dia de cheia, quando aconteceu lá em maio, estourou o rio, a água voltou e afetou ali o bairro do Revoredo. Como é que são acionadas essas comportas, Ramon? Então, Danilo, a comporta é acionada quando o nível do rio sobe, e elas é um tipo flap. Ela trabalha como um flap, né? Então, o nível do rio subiu, a comporta automaticamente, que ela abre com a saída d'água, certo. O nível do rio sobe, ela fecha com a pressão da água que ela fecha naturalmente. Quer dizer, a mesma pressão que abre, fecha também. A mesma pressão, tipo, se a água da comunidade está mais forte, ela abre, mas se a água do rio subir e ela for mais forte, ela fecha a comporta e evita a água do rio voltar para a comunidade. Então dá para dizer que a abertura e o fechamento são automáticos? São automáticos, são sim. Nenhuma dessas comportas que nós instalamos a gente precisa ir em loco para... Não precisa manuseá-la? Não precisamos. Estão instaladas, estão funcionando? Instaladas, funcionando e... Tá, me diz outra coisa, quantas eram as comportas, quantas nós tínhamos até então e quantas temos agora? Então, era a quantidade que nós tínhamos, eu não tenho exato esse número, porque a gente fez um levantamento agora. Hoje são 38. Hoje são 38 e tínhamos, o número exato nós não tínhamos, mas eu tinha certeza ali que nós tínhamos, nas 3 bombas a gente tinha comporta. Agora eu vou te fazer uma pergunta que a resposta pode parecer complicada. Essas 38 comportas no Rio Tubarão são suficientes em caso de emergência? Então, elas, na realidade, nem tudo é suficiente, mas a gente fechamos as 34 comportas, que fizemos uma análise com a nossa equipe, de barco, fomos a barco, fomos em loco, e achamos essas saídas de drenagem. Vamos dizer, tem mais? Pode ter, mas que nossos estudos alcançaram foram essas comportas, 34 mais ou menos que a gente conseguiu achar. Tá, mas, eu quero o que é? Pode terminar. Mas suficiente a gente diz assim, para proteção, para mitigação. Mas dizer que ela vai evitar um alagamento, não, porque a água do município, a água do bairro, quando o rio sobe, fechou a comporta, a água do bairro também não vai para o rio, então ela vai ter ocasionar, só que é bem menos água saindo do bairro do que entrando do rio. Muito bem, eu quero aproveitar a presença também do Daniel Camilo, que tem experiência também nessa área. Ele é o coordenador interino da Defesa Civil de Tubarão. Ô Daniel, nós falávamos aí sobre o sistema de prevenção. Você acha que o sistema de prevenção hoje é suficiente em Tubarão? Boa tarde, bom dia a todos, né? Então, a gente precisa melhorar muito. Certo. Porque nunca a gente tem que sentar e não, tá tudo tranquilo. Não. Claro. Sempre tem que buscar, sempre tem que ter melhorias. Inclusive a gente teve em Blumenau,
visitamos a Defesa Civil de Blumenau, que é o exemplo no Brasil. E, nossa, a gente voltou de lá, nossa, a gente vai fazer tantas coisas. A gente fez a viagem toda. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. A gente veio muito empolgado. Certo. Agora, com o novo prefeito, a gente vai sentar e vamos passar nossas demandas para tentar cada vez melhorar mais. Mas que, dizer que a gente está preparado, não, a gente tem que melhorar bastante. E sempre vai melhorar. Sempre vai ter que melhorar. Até chegar no nível da Defesa Civil de Blumenau, que olha, até nós chegar lá, mas estão trabalhando para isso. São muitos anos da história. Muitos anos, né? Não é uma coisa investimento lá é grande, né? E não foi uma coisa da noite pro dia. É uma coisa, é o que a gente está fazendo. A gente tá, todo ano a gente está lutando, e lá na frente a gente vai conseguir. Muito bem, o Daniel. Eu quero voltar ao Ramon de Favre. É correto dizer, Ramon, que essas comportas deverão evitar que o rio alague bairros e comunidades quando ele estiver com o nível mais alto? Então, a gente afirmar que vai evitar, a gente não tem essa certeza. Porque só São Pedro pode falar isso. Não vou falar essa palavra, mas assim, que acontece? A comporta fechou, naturalmente, ela fechou, ótimo. Só que se uma parte desse bairro, o rio transbordou, passou pela rua, esquece, então quer dizer que não haja comporta e bomba suficiente que o rio não vai voltar a água do rio. Porque transbordou o rio, passa para a comunidade. Você quer dizer que a partir de um determinado nível do rio não dá para fazer já muita coisa. A comporta deixa de ter a sua total utilidade, não é? Com certeza, qualquer eventualidade. O rio subiu 5, 6, 7 metros, dependendo do local, que a gente também está fazendo um estudo para ver o nível de cota de cada bairro. Dependendo o nível, o rio transbordou, passou pela estrada, desbarrancou, achou uma vala mais baixa e ela entra pro bairro. Isso pode ter uma comporta enorme ali, não vai ser suficiente porque está entrando água pelo rio. Muito bem. O Ramon de Favre, eu quero te perguntar o seguinte. Tudo bem, nós temos as comportas. Primeiro, aonde que estão instaladas estas comportas em Tubarão para que a comunidade possa se orientar? Então, Danilo, a gente fez um levantamento, né? Fizemos um levantamento desde do bairro da Madre até a Guarda. A gente foi de barco, fomos em loco. Certo. E a gente começou a instalação ali no bairro Campestre, que tem a comunidade, uma comunidade, a gente botou no bairro Campestre, que sai no rio. E de lá para cá a gente veio Revoredo, Maitá, Centro, certo. São João, Bom Pastor e até o KM60 a gente conseguiu, onde a gente achou comportas, a gente instalou todas. Agora, havia algumas comportas avariadas, não é? Elas foram consertadas ou substituídas? Danilo, todas que estavam avariadas a gente substituiu. Substituiu, Substituiu por quê? Elas estavam avariadas por motivos enferrujada, mau uso, então elas não teriam como ser substituídas porque é ferro. Metal, né? Metálico, então estava enferrujado, não tinha um fechamento adequado, algumas já tinham perdido a tampa, só estava o arco. Sim. Então foi nessa parte, a gente substituiu todas que estavam com avaria 100% ruim ali. Agora, o Ramon de Favre, me diga o seguinte, a gente sabe que a comporta, a pergunta que vale também para o Daniel, uma comporta só não é a solução para o problema de enchentes, não é? Aí eu te pergunto, a estrutura geral da Defesa Civil, ela contempla, por exemplo, a previsão do nível do rio, previsão de precipitação, ou fica dependendo de outros órgãos da Defesa Civil, como, por exemplo, a Defesa Civil Estadual? Então, Danilo, a gente é defasado nessa parte. A gente não tem uma rede de monitoramento, a gente sempre precisa pegar o monitoramento da Defesa Civil Estadual, pegar ali da Plantar, qual os outros órgãos que a gente usa. A Plantar é importante nesse esquema, sim, não é? Né, para ver o nível do rio, é uma empresa privada, mas estamos ali sempre pegando, porque ela deixa o site aberto. Nós, Defesa Civil do município de Tubarão, não temos esse sistema de monitoramento. Certo. Mas, deixando bem claro, estamos atrás agora. Uma das demandas. É uma das demandas que nós vamos passar para o novo prefeito, que nós já estávamos com tratativas anteriores. Vamos voltar a sentar com o novo prefeito, Jairo Cascais, e passar algumas demandas para ele
e esse monitoramento é uma delas para nós ter, desde a bacia lá de Orleans, certo. Lauro Miller, São Martinho, a gente vê a quantidade de água que está descendo nesse rio para passar uma informação concreta para a população de Tubarão. Esse sistema de monitoramento vocês acompanharam bem em Blumenau, porque eles têm um sistema de monitoramento do rio Itajaí perfeito, né? Que dá a previsão do tempo com 24, a previsão do tempo e do nível do rio com 24 horas de antecedência. Sim, com essa visita que nós fomos, eu, Daniel e mais alguns da Defesa Civil, a gente trouxe bastante ideias de lá. Claro, a gente não consegue trazer todos para a nossa realidade de Tubarão. É diferente Blumenau com a quantidade de habitantes, Tubarão, mas a gente está se adequando à nossa realidade e estamos fazendo nossos projetos conforme a nossa realidade. Então, De Favre, me fala um pouco mais do sistema de acionamento das comportas. Como que ele se dá? Comportas estão lá instaladas, 38 comportas, e aí como que se dá o acionamento a partir da elevação do nível do rio? Danilo, como eu falei anteriormente, a comporta ela trabalha no sistema flap. Ela não é guilhotina, certo? O sistema flap ela trabalha com a pressão da água. É uma espécie de um leme. Ela abre e fecha conforme a força da água. Certo. A força da água, quando chove, a comunidade joga para o rio, ela abre a comporta. Ela vai escoando a água. Quando o rio sobe, desculpa aqui, deixa eu fazer aqui. Certo. Quando o rio sobe, a água do rio eleva e ela vai fazendo pressão para voltar a água. Só que daí com a pressão, o rio elevando, ela vai fechando naturalmente. Ela fechou quando o rio subiu um determinado momento ali da nível da sua comporta, ela fecha automaticamente. Na última enchente houve problema também com na barreira de contenção que recebe águas do rio Capivari. Ali gerou alguns problemas, isso também hoje já foi minimizado? Então, como no começo da conversa eu falei ali que a gente está em conversa com a CCR para botar algumas comportas na beira da BR. Então, isso já é uma mitigação que a gente já está pensando no futuro. Certo. Claro que devido ao nível do rio São Martinho, rio Capivari, que desemboca no rio Tubarão, estourou os diques das fazendas ali do Revoredo. Sim. Fazenda Revoredo. E a gente... Na Madre também, né? Na Madre estourou o rio. Na Madre estourou... Não estourou. Na Madre transbordou o rio. Transbordou só. E ali faltava comporta por ali? Não, ali não faltava porque não ali então. não é porque ela estourou o dique da fazenda. Os diques são aqueles proteções dos arrozais, entendeu? Os arrozais, É ali com muita pressão, o nível do rio subiu muito, ela transbordou, afetou todo aqueles bairros, São Martinho, São Bernardo e são ali no Maitá. E pegou o Revoredo também ali, onde voltou água pro bairro Revoredo. Eu quero saber também, o Ramon de Favre, a questão dos presídios. Nós tivemos problemas aí com os presídios que foram alagados, inclusive tendo que retirar os detentos dos locais. Eu quero que você me fale se essa situação já foi corrigida. Você vai falar sobre isso conosco após os nossos comerciais, por favor.